Um, dois, três, testando? Tá bom, né? Doutora Adriana Turino. Sim. Muito prazer, muito obrigado pela presença da senhora aqui. Bom, doutora, a senhora é advogada, eu não vou fazer tomar aquele zelo todo que a gente tem com os testemunhas não advogados. A senhora se considera impedido ou suspeito em relação a uma das partes? Não. Não. A senhora tem algum envolvimento eleitoral com alguma das partes? Também não. Também não. Então, vou considerar a senhora como testemunha e a senhora devidamente compromissada, dispensa explicar questões de crime, essas coisas que a senhora conhece disso melhor que eu. Muito bem, doutora Adriana Turino. Doutora Adriana, a senhora foi presidente da mesa nas eleições da OAB em Vila Velha, é isso? Sim. Presidente de mesa. Sim. O que é uma mesa eleitoral em Vila Velha? Me explica como é que funciona essa questão da mesa eleitoral em Vila Velha. É uma mesa, são... Como é que... Me dá uma orientação disso. Está perguntando em termos físicos? Isso, em termos físicos sim. e em termos jurídicos também. Em termos físicos, a instalação foi utilizada para ficar a fila enquanto aguardavam a votação, a antessala, uma sala reservada para votação, com 4 guichês, tá? Cada guichê tinha 2 mesários, né? Que um analisa... 4 guichês dentro da mesma... Dentro da mesma, sim. Sala. A sala é retangular e os guichês em transversais, né? 4 guichês separados, com divisórias e a mesa externa, né? 2 mesários em cada mesa, um verificava o nome e o outro entregava cédulas, tá? Em termos jurídicos, né? A senhora seria então encarregada dessas 4 mesas. Dessas 4 mesas, da organização, inclusive, assim, o acesso aos advogados, aquelas mesas, a orientação no sentido, aqui, essa fila pertence a você, essa a você, na verdade, né? Só entra, sai, orienta quem vota, quem não vota. Na mesma sala. Na verdade, lá foram 8, porque foram votações de Vila Velha e Vitória. Então, cada guichê tinha 2. Entendi. E aí 4 núcleozinhos, né? Separados na mesma sala. Isso. O tamanho dessa sala, doutora Adriana, é maior ou menor que essa sala de audiência? Ela era retangular, então ela era mais ou menos daqui para cá. Ela era... Um pouco, era menor. Paredes até o final. Até aqui, exato. Aqui, menor, exato, né? Um pouco menor. Então eu acho que a gente pode... Não em comprimento, mas em largura. Eu acho que ela daqui para lá tem 5, daqui para lá tem 10, não. Tem 7, 3. Uns 15 metros quadrados. 7, 3. Porque de repente no Rio podem querer analisar isso aqui. Você está que, em princípio, a sala onde ocorreu a audiência, a votação em Vila Velha, seria um pouco mais da metade da sala de audiência daqui de Vitória, o que daria em torno de como nós falamos, 7 por 3, né? 15, não, 7 por 5. 7 por 5, em torno de 15 metros quadrados. Tá ok, tudo bem. Então, deixa eu ver aqui, 7 por 5 dá mais. Dá 35. Ih, primeiro, hein? Então, 35 metros quadrados. Ok. Como foram transportados hoje? Como que a senhora veio a se tornar presidente de mesa dessas eleições? Eu fui convocada como mesária, né? Sim. E uma das 4 mesas. Em uma das 4 mesas. Eu fui convocada como mesária. Não sei, não fui voluntária, nunca participei. Não, foi a publicação em diário. Recebi a publicação em diário, compareci à reunião que foi marcada. E na reunião, aí começou a comissão a explicar como funcionava a eleição. E no decorrer da reunião, foi dito que a pessoa que foi convocada para ser presidente não queria participar das eleições. E então foi indicado o meu nome, do núcleo eu tinha a OAB mais antiga. Entendi. Então, pela experiência, eu que fiquei... Esse critério foi adotado nas outras? Não sei dizer.
E aí, ocorreu algum treinamento, alguma reunião? Teve essa reunião que eu compareci, somente essa, que foi na semana... Ela foi informada que... Seria exato, que foi uma só, e foi na semana das eleições. Eu não sei precisar o dia, se foi segunda ou terça, tá? E nessa reunião foi explicado como funcionava, que eu deveria ter ciência e conhecimento do provimento 146, que aí foi passado para todo mundo da mesma forma, tá? Aí tivemos orientação para não dizer jamais nome de chapa, todo mundo, não foi só a mim, tá? A reunião foi direcionada a todos, não dizer nome de chapa, aí foi específico para mim verificar a questão da boca de urna, verificar se havia, se fosse algum conflito que eu deveria gerir, algum conflito que tivesse na sala, deveria gerir, eu deveria verificar os advogados, na verdade, não fazer verificação em si de advogados aptos, mas se tivesse algum problema com a lista de aptidão que estava com a OAB, com o advogado que chegasse e tivesse apto, não tivesse na lista, eu teria que fazer a inclusão. Então, mais essas coisas de como que funciona o dia a dia, a prática. Exato. A senhora comentou que a senhora deram alguma orientação sobre boca de urna. Sim. Que orientação passaram para a senhora na reunião? Na reunião que foi no passado, é que a boca de urna ela não deveria ser feita a um raio de 300 metros da seção, da seccional. Então, 300 metros, só 300 metros posteriores. Informaram qual seria o diploma que normatizava? O 146. O provimento 146. 300 metros. Local de votação. Segundo, e esse era o entendimento era o posicionamento da comissão, inclusive, naquele momento que foi no passado. Passaram isso para a segunda. Passaram isso, exato, que era para evitar, porque até então as eleições passadas que eu mesma participei eram permitidos. Então aí eles falaram, olha, eu fui permitido, mas nessa tá assim, foi tudo bem. Então, o que passaram para a senhora nessa reunião era que era vetado boca de urna 300 metros. No raio de 300 metros, exato. Então, vou estabelecer o seguinte, só naquela pracinha em frente à igreja que pode. Não deram nenhuma, eles falaram que nessa orientação que falaram para a senhora, doutor, acústica, que não é muito boa, nossa, pode ir. O que ocorre? Orientaram a senhora que eram 300 metros. Ponto aonde ocorreria a votação. Sim. Falaram alguma coisa de algum procedimento se esses 300 metros ultrapassassem algum imóvel onde estava ocorrendo essa eleição? Perdão, eu não entendi. Vou tentar exemplificar para a senhora. Imagine que a senhora esteja na porta do prédio aqui da Justiça, onde tem as catracas. Só um minutinho. 300 metros lá do lado de lá. Lá na rua. Não é 300 metros para interior, é 300 metros para exterior. Então, assim, 300 metros para cá não pode, só pode 300 metros para lá, a delimitação de raio. Então, assim, da pracinha, da redondeza, que é o próximo do quarteirão, não teria como. Pois mas e se essa circunferência de 300 metros saísse do prédio? Era para sair do prédio, não era para ser no prédio. Exato, isso que eu estou dizendo. Era para ser, exato, lado de fora e sem ter contato com a fila que fosse formar, tá? Então, ficar uma região próxima, sem ter a proximidade com a seccional de 300 metros. Certo. Então, deixar bem claro para a senhora que esses 300 metros avançaria pela rua, pela pracinha, o que fosse, o que tivesse para frente. Seria efetivamente 300 metros físicos. Não, eles não teriam limite dentro do prédio. Não tem como delimitar um lado, mas a gente colocar um cercado em volta da seccional e dizer, olha, daqui vocês podem panfletar. É complicado também, né? Entendo, até porque tem quarteirões, não é só uma... O que eu quero ficar bem claro, a orientação que passaram para a senhora é aqui. Não pode panfletar na rua. Sim. Se esse camarada na rua estiver a 300 metros do local de votação. Foi essa a orientação que passaram para a senhora na reunião? Sim. Na rua não pode. Na rua, dentro da... Exato. Se tiver aquela circunferência de 300 metros próximo, a seccional não pode.
Essa orientação, ela permaneceu no dia da votação? Bem, quando eu cheguei no dia da votação, eu cheguei às 8 horas, a seccional, o portão abriria às 9, e já encontrei um banner na rua, ao lado da calçada da seccional. E aí eu já cheguei pro participante da chapa, informei do provimento e pedi para recolher o banner. Tá? Foi recolhido e posteriormente esse mesmo participante me questionou falando de um provimento número 3 e que permitiria isso. Aí eu entrei em contato, isso mesmo antes de abrir, era 8h20 por aí. Entrei em contato com a comissão, questionei, fiz esse questionamento e eles disseram que sim, que esse provimento era um provimento que foi dado naquela semana mesmo e que tinha alterado, que poderia sim fazer a boca de urna na proximidade da OAB, não poderia fazer dentro do estabelecimento. Então, assim, a calçada não poderia. Ao lado da calçada, a proximidade poderia. Aí, diante desse fato e também para poder me apresentar para os presidentes das chapas, eu convoquei os dois que estavam presentes, os dois candidatos de Vila Velha, os dois, e conversei com ele até mesmo sobre o conflito, falei da nova norma que poderia, então foi aberto aos dois fazerem a boca de urna na rua, que não fosse a calçada, nem dentro do imóvel. Foi permitido aos dois, e eu expliquei também que não gostaria que fosse conflito, se eu evitasse que um desgastasse o outro de qualquer forma, porque numa eleição nós somos advogados, nós temos o dever de nos respeitarmos, né? E conversei, foi tranquila a conversa, tudo bem, voltei, liberei os dois, voltei para minha sala, a sala onde era a votação, porque essas reuniões eu fazia numa sala separada dentro da seccional, tá? Voltei, conversei, instruí os mesários em relação, mais uma vez, a questão de citar nomes, vamos ter calma, né, principalmente com um advogado que é idoso, então vamos explicar como que funciona. Então, foi passar essas orientações, quando foi 9 horas, abrimos os portões. Certo. E, então, ocorreu boca de urna dentro da seccional? Não, dentro da seccional não. Não, nem permitiria. Não. Mas do lado de fora ocorreu? Depois da calçada da seccional, sim. De ambas as chapas, tá? Não, após a calçada, sim, aconteceu. Nesse treinamento, quando informaram, essa reunião, treinamento, vamos chamar assim, quando informaram a senhora que a senhora seria a presidente da mesa, né, das mesas, né, de Vila Velha, orientaram a senhora, deram alguma orientação que a senhora teria que tomar conhecimento de alguma legislação, de algum normativo, além desse provimento? Não, só do provimento. Só do provimento. Certo. E explicitamente orientaram a senhora a rubricar as cédulas? Não. Não. Não se falou nada sobre rubrica de cédulas? Não. Até porque rubricar, na verdade, foram quase 5.000 cédulas para Vila Velha, né? Imagina se rubricar todas para liberar ainda para votação, teria que chegar bem cedo para fazer isso e liberar todo mundo. As eleições transcorreram normalmente? Período de votação? Teve algum incidente? Olha, dentro da seccional, os incidentes eram comuns, de advogado, como eu disse, que estava apto ou não, ou advogado que anulava o voto e queria trocar cédula, mas coisas assim, do próprio, exato. Dentro não tinha esse problema, não, dentro da seccional. Eu tive problemas fora da seccional, que foi abordado por ambas as chapas, questão de indelicadezas de um com o outro, tá? E eu nesse momento, eu peguei os divulgadores do material, eu coloquei numa sala, essa separada para reunião, conversei com os dois, que eu não gostaria que tivesse essa divulgação desse material difamando um ao outro, porque eram duas chapas, um com o material e o outro com o outro, tá?
falando mal, né? Exato. E eu falei, eu vou evitar, porque a gente nós não precisamos disso. Vocês querem ganhar as eleições? Então faça-se de uma forma melhor, porque assim é até feio para nossa mesmo. Essa troca de informações, essa divulgação de informações, ela foi de ambas as partes? Sim, de ambas. Para outra, da outra já para uma? Sim, foram de ambas. Havia os dois? Havia os dois. Pelo que foi me levado de conhecimento, porque eu não tomei acesso, eu não ficava do lado de fora, eu tinha que controlar a parte interna. Né? O lado de fora eu só estava gerindo conflitos para não ter uma de sabores, né? E houve algum requerimento de registro em ata de algum desses incidentes? Desse incidente, não. O único registro em ata que teve, o único requerimento que teve para registrar em ata foi no final, após fechar os portões e nós nos trancarmos na sala onde estavam as urnas. Teve uma advogada que ela começou eu permiti que ela olhasse a lista de presença, porque é documento público, não teria problema. E ela apurando lá na antessala e eu dentro, começando a contar também a minha lista de presença. E ela começou a ficar muito exaltada e a gritar, esbravejar. Olha, como começou isso, eu não sei te informar, mas eu fiquei tão exasperada, como? E ela tentava me dizer que eu não tinha competência para estar ali, e ela questionava uma série de coisas. Como? Eu falei, desculpa, doutora, eu estou tirando o dia do meu trabalho para estar aqui prestando serviço para todos os advogados, para a senhora questionar a minha idoneidade. Ela falou, não estou questionando a sua idoneidade. Ela disse isso. Olha, eu não lembro qual foi eu não sei se foi porque eu pedi silêncio no início. Eu não lembro por que ela começou isso. Porque já tem tempo, a minha memória já não é tão... Por que começou esse conflito, eu não me recordo, tá? Aí ela pediu, aí ela ficou exaltada porque eu não podia questionar, só pedir silêncio. Eu saí da minha sala, na verdade o conflito já existia lá fora, eu só saí da minha sala para pedir o silêncio. O conflito era do lado de fora? Era na antessala, então não sei o que foi. Então eu só entrei para pedir silêncio, aí foi onde ela me abordou da forma bem truncada, e aí eu questionei, ela me disse, você sabe meu nome? Eu falei, não sei o nome da senhora. Aí ela começou a exaltar demais, eu deixei, voltei para a sala, e aí a confusão do lado de fora continuou. Eu falei, não dá para a gente apurar voto, contando manualmente esse monte de cédula com gritaria. Então não vou abrir urna, não vou contar enquanto não resolver esse problema. Saí, na verdade, fui na antessala, pedi silêncio, e aí ela começou a questionar, queria que constasse que a minha interpelação em ata. Eu falei, tudo bem, peguei o nome dela completo, entrei em contato com a comissão, falei do que estava acontecendo. Aí eu falei assim, eu posso expulsar todo mundo da seccional? Deixar só quem está, de fato, tem que apurar os votos aqui dentro? Aí pode, foi autorizado, isso tudo está em ata, foi autorizado. Cheguei, relatei, informei, coloquei o nome dela, questionamento dela, informei e foi retirado todo mundo. Nós fomos trancados dentro da seccional. Então, a senhora solicitou para as pessoas saírem da seccional. Da antessala da seccional. E permaneceu na sala onde estavam as urnas quem? Senhora? Eu, os 8 mesários e mais 4 fiscais. 2 de cada chapa, é isso? Não, era porque como eram 2 de Vitória e 2 de Vila Velha. Ah, sim. Sim. Certo. Então, quando a senhora diz que pediu para... Porque aqui no registro, durante a apuração, solicitou que alguns funcionários e os representantes das chapas se retirassem do recinto. Isso. Que recinto? Da antessala. Permaneceram na sala de apuração os fiscais? Sim. A senhora em algum momento ficou sozinha na sala onde estavam as urnas? Não. E eu não tive problema com nenhum fiscal, todos eles foram muito tranquilos, até porque nós ficamos até 10 e pouco da noite apurando os votos. Certo. Não tivemos problema algum entre os fiscais. Uhum.
Fora esse pedido de registrar esse incidente em ata, houve algum outro pedido de registrar alguma coisa em ata? Pedido de registrar algo em ata, não. Todas essas solicitações que foram fazendo, que teve ao longo do dia, tipo, fulano está dizendo isso, Beltrano está dizendo aquilo, olha, tem um banner ali, olha, tem não sei o quê. Essas coisas não foram pedidos para solicitar em ata e eram coisas que aconteciam no decorrer do dia, tá? E só teve a única coisa que aconteceu posteriormente ao fechamento da seccional foi que um fiscal de uma das chapas de Vitória, que eu não recordo qual, eu sei que o nome dele era Fábio, ele quis sair para que entrasse outro, e aí houve uma interpelação em relação a isso, que não queria que fosse substituído, sendo que no próprio provimento diz que eu posso autorizar a substituição de fiscal, posso autorizar. Mas aí, como houve um tumulto por conta disso, aí foi solicitado que o Fábio não se retire e continue aqui. Não. O doutor Gustavo Bassini, que é o autor dessa ação, em algum momento pediu para a senhora registrar alguma coisa em ata? Ele especificamente não. Só quem me pediu foi a doutora Carla, que consta em ata. Essas questões que trouxeram para a senhora, que a senhora disse um banner aqui, um banner ali. Isso. Trouxeram essa informação, mas houve um requerimento para constar em ata? Não, requerimento para constar em ata não. Só levar assim, olha, doutor, está acontecendo isso, você pode verificar? Resolve, exato. Aí ia lá, usava. Não, até porque todas as solicitações que eu fazia, tanto para uma chapa quanto para outra, eu era atendida. Eu não tive problema de reincidência. Então não tinha, exato, não tive, tanto é que eles não requisitaram. Pedido explícito. Doutor, eu quero que a senhora registre em ata, foi o que a senhora registrou? Exato, que é a doutora Carla. Doutora Carla? Carla Pedreira. Mata. Isso, exato. Mata Machado Pedreira. Isso. O único pedido explícito para registrar alguma coisa em ata? Foi. Me diga uma coisa, doutora, há duas atas. Sim. Por que duas atas? Me explica. Porque tinha uma pressão enorme para contagem de voto rápido. E aí eles diziam o seguinte, apura a primeira urna, fecha a ata e manda. E assim você vai fazendo sucessivamente. Apuramos a primeira, a comissão eleitoral de Vitória. Ligando para poder, exato, já mandar a previsão das eleições. E aí eu fechei a primeira e caminhei a primeira ata. Quando eu voltei para abrir as demais urnas e começar a prosseguir com a apuração, eu informei, gente, desculpa, mas a OAB não está preocupada a hora que a gente vai sair daqui. Vamos continuar apurando. Quando terminar a última, a gente fecha a ata, encaminha. O problema é deles. Não vou mais atender a ligação da comissão. E pronto. E assim a gente procedeu. Por isso que houve duas. Mas então havia uma pressão da comissão eleitoral para a senhora... Para apurar logo. Eles disseram por quê dessa pressão? Não, porque simplesmente diziam assim, olha, a seccionagem está começando a apurar e entregar. Eu falo, a Vila Velha é maior que tem, e fora o número de votantes. A comissão eleitoral é que ligava para a senhora? A comissão eleitoral. Até porque o trabalho deles lá em Vitória só terminava posteriormente o meu. Então eles tinham também que correr, eles queriam que eu apurasse imediatamente para eles também ficarem e a senhora fez duas atas, não é isso? A primeira fiz duas. Ata é aquela na qual a senhora consta o registro da doutora Carla? Isso. E aí a segunda foi apenas a totalização? Exato, das três mais a totalização, exato. A continuidade, né? Tem forma, já abro com uma continuidade da ata. Entendi. Me diga uma coisa, há boletins de urnas aqui. São 4 boletins de urna, imagino eu que um a cada urna, né? Sim. Todos eles têm a assinatura da senhora e de uma outra pessoa como segundo secretário. Perdão. Pois não é assim. Tem a ver com o depoimento dela. Por favor. Eu não estou ouvindo. Por favor. Veja bem, doutora, se a senhora verificar esta folha que eu vou lhe dar e a folha anterior, a senhora vai ver que há uma assinatura diferente. Essa folha aqui,
Nessa folha tem 3 assinaturas. Essas 3 assinaturas também tem nas outras 2 folhas. Sim. Mas na folha seguinte tem uma assinatura diferente. O que houve uma mudança de secretário? O que houve? Aqui. Isso. As 2 primeiras folhas estão iguais à terceira, certo? Mas a quarta tem uma pessoa diferente. Observa que quem assinava na segunda... Todas elas são a minha letra. Tem uma pessoa nova na segunda, como o segundo secretário. O que isso assim? Minha letra. Os fiscais, ok. Doutor, o que pode ter acontecido aqui, ok. Não me recordo porque dessa assinatura, tá? Se for olhar, ainda foi a Patrícia. Não me recordo, tá? Não tem. A senhora tomou conhecimento de alguma divulgação pela internet que depois foi modificada? Em que sentido? Alguma divulgação por parte da OAB que logo em seguida foi modificado, uma divulgação localizando os votos? Ah, sim, eu recebi uma ligação da própria OAB. Não sei se foi 1 ou 2 dias posteriormente às eleições, informando que houve problema na contagem de votos. E aí eu falei assim, como? Problemas. Eu falei, de forma alguma. O que pode ter havido é que na questão de vocês quererem agilizar, correr tanto com o processo de contagem, vocês esqueceram de computar a primeira ata, porque vocês exigiram tanto que eu enviasse a primeira ata, eu enviei a primeira ata, é lógico que a segunda foi horas depois, né? Eu enviei a primeira ata e depois eu enviei a outra. Então, verifica aí com vocês, porque inclusive eu tinha até rascunhado a número de votos. Eu mesma fiz o número de votos numa folha de rascunho e quando eu concluí a votação, que lá na caixa de papelão, eu saí, acabou, né, saímos, e eu entreguei essa apuração para ambas as chapas. Então, eles mesmos ficaram com cópias da minha prévia, né, não só tá? Então, por isso que talvez eles também tenham tomado conhecimento dessa diferença de votos que deu tanto para uma chapa quanto para outra, quanto no... Então, foi exatamente isso. A primeira ata continha a primeira urna. Isso. A segunda ata continha a terceira e a quarta, a segunda, a terceira e a quarta urna. Isso. Então não houve uma ata totalizadora, a gente tem 2 atas, tem que totalizar. Não, houve na verdade uma ata de continuidade. Uma de continuidade? Exato, houve uma ata de continuidade e na ata de continuidade no final eu falo o total de votos, tanto é que tem um boletim de urna segue com cada... São 2 atas. O que pode... São 2 atas, eu acho que no final, se eu não me engano... A segunda é totalizadora ou é... Eu acho que eu coloquei, não lembro, doutor, porque tem... Se eu coloquei o total de cada urna, se eu vim fazendo o total de cada urna, depois eu fiz o somatório. Eu fiz as 2 coisas. Exato. Depois eu fiz o total, exato. Entendi. Então, assim, quando a gente já acabou, nós estávamos extremamente cansados, todo mundo exausto. Imagina, eu estava de 8 da manhã até quase 11 horas da noite, com vários dissabores em termos, como eu relatei, da doutora, que me deixou de fato entristecida, porque eu estava ali prestando serviço para a advocacia em geral, tá? Que se não fosse eu, seria qualquer um outro advogado que estaria prestando um dia do seu serviço ali e ser taxada da forma que eu fui taxada. Então, assim, a gente fica cansado, porque a gente estava sem água, sem café, nem direito de ir ao banheiro eu tinha praticamente. Então, ele terminou, falou assim, eu terminei de fazer a ata com todo mundo em volta, tá? Não foi uma ata, não, o computador, a pessoa da mesa, alguns dos mesários foram liberados, que eu estava para ir embora, eu terminei com alguns mesários, os fiscais todos, e fui fazendo, eles leram, ok, e fomos assinando assim. Pode ser que nessa assinatura, Excelência, tenha sido alguma coisa assim da questão da rapidez, de vão no final de querer ir embora, tá? Um pegou, leu, porque você tem que assinar, eu assinava, o outro assinava, e os 4 fiscais.
tá? E tinha uma, e tinha dentro dos mesários, exato. Teve um mesário que se retirou já, porque acabou. Então pode ter acontecido, exato, porque eu só sei identificar a minha assinatura ali. As outras duas eu não identifico, não sei, porque não tem a associação da assinatura com a pessoa. Se tivesse o nome, eu poderia até afirmar. Essa contagem, apesar do incidente de barulho do lado de fora, durante a contagem, os fiscais estavam o tempo todo presentes. Sim. O tempo todo presentes. O único que se ausentou, mas retornou logo em seguida, foi o Fábio, que era de uma das chapas de Vitória. Tá? Que teve esse problema. Me diga uma coisa, a senhora se recorda das urnas? Sim. Fisicamente das urnas? Sim. Elas foram apresentadas para a senhora como? Elas vinham lacradas? Vinham, as urnas, ela tem a parte superior ela é mais densa, mais firme, né? Embaixo é tecido, um tecido mais grosso. Ela estava com cadeado e com um lacre de papel em cima da coisa. Ela vinha lacrada em cima com cadeado. Lacrada então, por quê? Pela ordem? Pela ordem, com lacre da ordem, cadeado. Então toda a urna, antes de ser aberta, na verdade, antes de ser colocada no local de votação e aberta, todos os fiscais mesários, a gente chegou a palpar mesmo o tecido para verificar se tinha alguma coisa, e quando aí não tem nada, então vamos colocar no local as urnas. Colocamos as urnas no local e antes, quando abrimos os portões, nós fomos e tiramos o lacre com a própria caneta, como era um lacre de papel, eu fui retirando o lacre, juntamente com os fiscais. Esse lacre, ele ficava em cima apenas do orifício de colocar a cédula ou ele envolvia algum? Ele era um lacre maior até que o orifício, né? Era um lacre que ele ficava até por baixo, como se fosse por baixo de uma costura, não lembro, assim, era um papel, mas ele não era um papel que você tirava, assim, era um papel que ficava por baixo do tecido, como se ele fosse costurado por baixo do tecido da urna. Assim. E havia alguma chave nessa? A senhora falou que tinha um cadeado. Eu acho que era um cadeado. O que era? Era cadeado e ficava. Deixa eu lembrar aqui, doutor. Se era cadeado mesmo, que aí a chave ficava comigo abrindo no final. Foi isso mesmo. Era cadeado e a chave ficava comigo e eu abri no final. Certo. Foi isso. E aí abriu e tirou, né, rompeu o lacre, abriu a portinhola e jogava as cédulas à mesa. Isso, porque tinha uma portinhola, exatamente. Então, o papel ficava por baixo mesmo da costura, isso. Aí essa portinhola ficava aberta e ficava... Me diz se a senhora reconhece nessa urna, por favor, a urna que teria sido utilizada, não, obviamente não a urna, mas o modelo de urna. Sim. Velho. Sim. Sim, era assim. Ficava esse cadeado? Aqui a chave, tá vendo? Então não era um cadeado. Não era cadeado, por isso que eu tentava recordar. Exato, era fechadura. Era diferente a urna? Não, era exatamente essa aqui. Era essa? E o lacre? O lacre aqui. Sim. E ele começava e terminava igual a esse? Sim, terminava como esse aqui. Não pela lona? Não. Era exatamente esse aqui. Aí eu fui e retirei aqui. A urna, exatamente essa aqui. Certo. E essa chavezinha ficava pendurada na urna? Essa chave, ela ficava aqui, ó. Ficava na própria urna, né? E a urna ficava na mesa guardada assim, ficava assim. Doutor Adriano, dentro de tudo isso que eu perguntei para a senhora, deixa eu ver se a senhora tem alguma informação a mais aqui sobre algumas questõezinhas aqui. A senhora tem algum conhecimento sobre alguma despesa da OAB envolvendo reforma da subseção de Vila Velha? Não.
Não, porque eu não tenho contato, eu não sou de ficar indo na OAB. Eu vou na OAB quando eu preciso utilizar algum serviço, uma xerox, que é dentro do fórum. Não sou. A senhora viu algum servidor, algum funcionário, servidor da OAB? Aliás, isso é uma pergunta difícil de classificar, se é servidor, funcionário, empregado. Né? Olha a natureza jurídica da OAB, isso aí é a pergunta que é para... A senhora viu alguém da OAB, alguém que trabalhe para a OAB, fazendo alguma atividade eleitoral? Atividade eleitoral? Na antessala, que é quem fica com os livros de quem está apto a trabalhar, acho que tinha 4 ou 5, mas era a atividade o tempo inteiro, porque entrava advogado e em momento algum foi mencionado o nome de chapa, até porque é uma coisa que não... Eu acho que eu fiz a pergunta de forma errada. Essas pessoas estavam ajudando o processo eleitoral ou estavam fazendo campanha? Ah, não, processo eleitoral, campanha não. Certo. Só no processo eleitoral. Certo. Fora isso tudo, a senhora quer falar alguma coisa? Tem alguma coisa que a senhora... Não. Disse algum comentário, algum fato, alguma coisa que eu não tenha perguntado? Não? Muito bem. A testemunha de ambos, então vamos começar pelo autor. Doutor Gustavo. Esse é um depoimento bastante extenso. Tem como eu ter acesso